Fala aí, rapaziada, a missão de hoje é agir com educação. O tema dessa aula é educação. Então vamos agir com mais educação. Às vezes pode parecer bobagem eu estar pedindo isso aqui, às vezes pode parecer, poxa, quem que esse cara tá falando? Você acha que eu não sou educado, tá falando isso e tal, não sei o quê. Às vezes até é ruim, quando eu vou passar treinamento nas franquias, cobrar do pessoal por educação. Educação não é um negócio que você cobra para as pessoas assim. Às vezes a pessoa pode se sentir ofendida de você estar cobrando dela ser mais educada. Mas é um negócio que a gente não pode deixar de citar aqui. Por exemplo, coisa simples, coisa básica, mas não deixa de ser falta de educação quando a gente faz. Às vezes quando a gente está num ambiente quando tem mais barbeiros trabalhando dentro de uma empresa, um barbeiro do lado, o cliente do lado, cliente aqui, ou cliente esperando, pode ser um só, mas cliente esperando às vezes. Você está trocando ideia com o seu barbeiro ali. Vou contar uma história que aconteceu uma vez. Eu estava atendendo o meu cliente. Aí o cliente lá na outra ponta, tinha duas cadeiras no meio e lá na outra ponta, a cadeira do meu irmão trabalha comigo também, dentro da barbearia, e o cliente dele lá na outra ponta e meu cliente cá na outra ponta, eram quatro cadeiras, tinha duas cadeiras no meio ainda, sendo atendido e tudo. E esse cliente foi boladaço, nossa, esse cara é bolado mesmo, difícil até de mexer com ele, ele marca o horário fixo, todo dia o primeiro horário, pra ele não ter que chegar e ficar esperando alguém, porque senão ele arruma confusão, ele arruma treta, ele arruma briga. E eu não tenho medo de nada nesse mundo, cara. Nada me faz ter medo. Eu confesso que esse camaradinho aí, esse senhor, é o senhorzinho mais velho. Esse senhor me deixa meio assim, então, ele é cabuloso, o bicho é brabo demais, rapaz. Já chega aí falando, cuspindo marimbondo. É incrível. Aí esse cara a gente tá conversando, tá falando sobre algum assunto lá. E o cliente lá da outra cadeira entrou na nossa conversa. Ele falou um negócio, na época que a barbearia não, o mercado em geral tinha fechado por causa da pandemia e tudo. Ele comentou um negócio e esse cara, ele era não posso falar demais, eu fico até com medo de alguém, sei lá se tem alguém aqui que por perto da nossa região que vê isso aí, conhece o pessoal e fala, não tem medo desse camarada. Esse senhorzinho me bota respeito, ele é brabo pra valer. Não é que bota respeito não, mas ele é brabo pra valer. Aí o camarada era responsável pela vacinação, em um órgão aí, trabalhava fazendo a vacinação. E a gente tava conversando, o cara falou um negócio da vacinação, eu não sei se o cara entendeu se ele tava criticando a vacinação, mas o não era vacinação não, desculpa, era teste, era quando tava fazendo teste, o cara fazia teste, aí ele tava falando um negócio de teste, e ele trabalha com isso também. Aí o cara achou que ele tava criticando. Nossa, meu camarada gritou. O camarada entrou no meio da conversa do outro. Entrou no meio da conversa. Não sei o que você tá falando, o que aí? Que tu fazendo isso e aquilo. Rapaz, meu senhorzinho levantou. Pensei que o senhorzinho ia levantar da cadeira. Ele é brabo demais. Ele levantou assim, só que levantou, pensou assim: tô falando com você não, rapaz. Voltou assim, não sei o que. Tô falando de tal coisa, isso, aquilo, que aconteceu, isso, aquilo, não sei o que. Numa conversa, acho que não era nada a ver com a história. Aí o camarada levantou-se também. Ah, não, desculpa, eu achei que estava falando disso. Começou a falar, falou uma coisa. Eu achei que era isso, aquilo que a gente está fazendo assim, assim, assado. Uma confusão, cara. Virou uma confusão o negócio. Mas o senhorzinho, na hora, só falou assim: tô falando com você, não. Tô falando de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E virou pra frente, serinzinho assim mesmo. Eu achei que ele ia arrumar treta nesse dia, mas não deu nada. Mas evitar esse tipo de coisa, sabe? Se você trabalha em lugares que tem mais barbeiros, mais clientes, eu esperando, ou na porta, ou uma coisa, qualquer tipo, tenha mais gente, assim, evitar de, às vezes, tem uns dois lá que tá conversando, evitar de entrar no meio da conversa dos caras sem ser chamado, entendeu? Às vezes a gente faz isso, é da gente, entendeu? Eu confesso, eu mesmo, às vezes o pessoal tá conversando sobre futebol, eu gosto mais de futebol, às vezes tá falando de futebol, olha, aconteceu tal lance, não sei o que, isso, aquilo no jogo, tal, não sei o que e tal, aí eu fico tudo com vontade de entrar no meio, fico me segurando às vezes, mas me seguro, me contenho, às vezes eu comento, não sei o que, desculpa, tô vendo vocês comentar sobre isso, mas quanto que ficou tal jogo? Vocês estão falando do jogo, quanto que ficou? Mas evitar de ficar entrando no meio da conversa dos outros, isso às vezes é falta de educação. É outro problema. E ainda mais quando é barbeiro. Às vezes você é barbeiro e o barbeiro entrar na conversa de outros barbeiros é pior ainda. Se o barbeiro está atendendo o cara está sendo atendido ali, às vezes é um camarada mais caladão, que gosta de ficar na dele e tal, e o barbeiro fica conversando com outros,
tá lá, entra na conversa dos outros. Isso é ruim, porque o cara interrompe a conversa dos outros. O barbeiro com o seu cliente interrompe a conversa deles, fica todo mundo sem graça, sem jeito ali. O seu cliente que está sendo atendido por você fica mais bolado, hein? Poxa, o camarada tá me atendendo, também tá dando a mínima, tá dando mais atenção à conversa do pessoal do lado que prestando atenção no meu corte de cabelo. Depois, no final, quando esse camarada vai chegar em casa e vai olhar, às vezes pode não ter nada de errado, mas às vezes um pouquinho aqui ficou mais baixo aqui, o camarada já lembra. Poxa, o camarada não estava prestando atenção no corte, lá, que merda que o cara fez. Tá mais preocupado com a conversa do outro. Não volta nesse lugar mais. Acontece essas coisas. Então a gente tem que manter muito cuidado nesse tipo de coisa aí. E evitar de falar demais também. Evitar de falar demais da sua vida. Dar espaço para as outras pessoas. Escuta as outras pessoas também. Não fica falando só da sua vida, não. Tem educação, escuta. Às vezes a pessoa está falando, você está interrompendo ela. Às vezes a pessoa começa a falar de uma coisa, você quer interromper. Às vezes você está fazendo uma reunião, a sua equipe, vamos supor que você trabalha dentro de uma equipe, está tendo uma reunião, a pessoa começa a falar, você vai lá e fala, ah, não, mas isso é assim não, isso é assado. Ah, não, deixa eu... É porque isso aqui... Eu até levantei o dedo aqui. Mas nem levanta o dedo. O educado, no meio de uma reunião, você levanta a mão, uma pessoa dá espaço, você vai e fala. Mas não, às vezes a pessoa quer expor demais, às vezes a pessoa quer ser prestativa, quer mostrar serviço, tá numa reunião ali, quer desenvolver alguma coisa e tal, não sei o que ali, a pessoa fala uma coisa, a outra vai lá e começa a falar. Eu fui dar treinamento uma vez que foi desse jeito. Fui dar treinamento na barbearia uma vez, um camarada muito calado e o outro fala demais, o outro não dá espaço para ninguém falar. Interrompe todo mundo sem pedir espaço, sem esperar o outro parar e já interrompe no meio da fala. Eu falei pro dono da barbearia. É uma equipe de barbeiros que trabalhava, prestava serviço dentro dessa barbearia. Eu falei pro dono, não vai dar certo. Esses dois aí não batem um com o outro. Eu tinha um perfil muito analítico, muito caladão, que a gente faz analogia ao arquétipo do lobo, que é a camarada mais calado, né, e o outro é muito comunicativo, que a gente fala demais, isso aqui interrompe, isso aqui. Eu falei, vai dar certo, porque toda hora que eu fazia uma pergunta, a gente estava na reunião, no treinamento, perguntava alguma coisa pro mais calado, porque eu queria escutar do outro também, porque aquele livro eu já tinha escutado tudo que ele tinha para falar. Aí eu perguntava alguma coisa para esse cara, quando ele começava a falar, o de cá interrompia. Toda vez que o camarada tentou falar, o de cá interrompia. E você via que na hora que o de cá começava a falar, o de lá baixava a cabeça, suspirava, dava aquela bufada, balançava a cabeça com sinal de negação, mostrava tensão, tava tenso o clima, sabe? Então, deixa os outros falarem. Não fala demais, não. Evita de ficar falando. Ninguém peca por falar menos, por falar pouco. Lógico, você precisa ser comunicativo. Eu já falei isso, precisa ser comunicativo. Mas às vezes você falar demais é muito pior, entendeu? Então, maneira, segura. Dá espaço para os outros, entendeu? Tem educação. Isso aí. Essa aula foi isso mesmo. Até a próxima missão.